Camões, 500 anos de história e de lenda. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. A partir da pergunta por que comemorar Camões e para quê, o escritor e ensaísta João Pedro Georges explora os modos como a figura do poeta foi apropriada ao longo da história, revelando como, ao longo dos séculos, Camões se tornou símbolo nacional, mártir literário e instrumento político. A conversa moderada pelo diretor da Biblioteca Nacional, Diogo Ramado Curto, percorre temas como o culto laico dos escritores, o papel das biografias na construção de mitos e a tensão que existe entre a celebração popular e a institucional. Vamos ouvir. Vamos dar início a este ciclo de debates que foi organizado no âmbito da estrutura de missão para as comemorações do 5º centenário do nascimento de Luís de Camões. Estrutura de missão essa que é presidida pelo professor José Augusto Cardoso Bernardes, da Universidade de Coimbra, que hoje não pode estar entre nós porque está numa conferência em Macau. Vamos começar este mesmo ciclo por uma interrogação de fundo, uma interrogação de caráter crítico acerca do modo de comemorar Camões, do modo de celebrar este mesmo Camões. E para isso vamos fazê-lo não propriamente com dois especialistas de Camões, tanto o João Pedro Georges como eu não somos especialistas na obra de Camões. Digamos que o nosso interesse aqui é um interesse mais contemporâneo, é um interesse que afunda as suas raízes, grosso modo, nas comemorações de 1880 e desde 1880 nós vamos tentar apresentar uma reflexão sobre os modos, os usos a que Camões tem estado sujeito, dentro e fora da academia, e, sobretudo, os usos políticos também desta mesma obra. Com isto, digamos que cumprimos, ou começamos a cumprir uma parte do programa desta mesma estrutura de missão, que tem que ver precisamente com as leituras e os usos de Camões mais contemporâneos, em contraposição a leituras de Camões, que também iremos desenvolver ao longo deste mesmo ciclo, de leituras que, no fundo, se prendem com o significado da obra de Camões no contexto do seu tempo e no contexto em que essa mesma obra foi produzida. Agora, começamos, digamos, não se trata propriamente de dizer que começamos pelo mais difícil, para arvorarmos para chamarmos a nós os louros dessa mesma dificuldade ou dessa mesma complicidade. Trata-se, sim, de procurar perceber de que modo é que Camões foi sujeito, desde o último quartel do século XIX, a um conjunto de usos. Eu darei, em primeiro lugar, a palavra
ao João Pedro Jorge. João Pedro Jorge tem uma longa experiência na área de uma história, eu diria, de uma história dos intelectuais, sobretudo do século XX, a sua biografia sobre o Fernando Pessoa, os seus estudos também sobre Luís Pacheco, a biografia também sobre Luís Pacheco e agora a biografia que está a desenvolver sobre Herberto Helder, ao lado de um conjunto de estudos sobre o campo literário, sobretudo na segunda metade do século XX, penso que constituem uma base a partir da qual é possível desenvolver uma reflexão atenta precisamente a um contexto mais largo na nossa contemporaneidade e que seja capaz precisamente de situar o caso de Camões e dos usos de Camões. Tem a palavra. Muito obrigado, professor Diogo, e obrigado pelas palavras e por me ter convidado para estar aqui a falar sobre Camões, e obrigado também ao público por estar aqui. Eu vou-me centrar sobretudo neste acontecimento que foi as comemorações do tricentenário da morte de Camões, em 1880. Então vou-me centrar neste acontecimento, que é um acontecimento de uma enorme riqueza, que teve enorme ressonância cultural e política na altura, e que também vai ter múltiplas implicações e ramificações ao longo dos últimos 150 anos. E uma dessas ramificações nós podemos identificar logo com a polémica onde eu tive uma humilde intervenção relativamente à transladação dos ossos de Eça de Queiroz para o Panteão Nacional, transportando-os de Santa de Cruz do Douro para Lisboa. Este momento nós podemos entroncar esta polémica do Eça de Queiroz e podemos entroncá-la com este momento das comemorações do tricentenário da morte de Camões, porque de certo modo este foi um acontecimento que de certo modo inaugurou um modelo que se iria repetir não só nos finais do século XIX, como ao longo do século XX. Um modelo de comemorações, um modelo de como admirar os artistas, um modelo também que nos permitiria pensar quais é que são as características da admiração, digamos assim, das grandes figuras nacionais. Este acontecimento, como disse, é um extraordinário objeto de investigação, porque foi um acontecimento que esteve fortemente investido nas palavras, nos atos e nas coisas. É um acontecimento, de facto, em torno do qual há muito a dizer. Há um primeiro aspecto político que é óbvio, que é estas comemorações foram, de certo modo, a primeira grande vitória do movimento republicano. Foi, na verdade, verdadeiramente o despertar do movimento republicano, e há até quem considere que o movimento republicano só começou verdadeiramente com este acontecimento, com as comemorações do tricentenário. Portanto, há um primeiro aspecto político, que é óbvio, ao qual eu vou voltar, mas há também um segundo aspecto mais cultural, que eu já referi aqui, e que tem que ver, por um lado, com o momento em que a figura de Camões é integrada no imaginário nacional, a consagração da figura do Camões no imaginário nacional, a consagração do cognome de Camões como poeta da pátria, que se mantém até hoje, e é também um acontecimento que nos mostra como que está, digamos assim, no centro desta ideia de comemorar efemérides e comemorá-las de um ponto de vista cívico. Na segunda metade do século XIX entrou na moda, ou entrou em voga, estas cerimónias comemorativas e de sagração de grandes figuras nacionais. De tal maneira que não só nem a monarquia, nem a Primeira República, nem a ditadura, nem a democracia dispensariam estas liturgias cívicas ou rituais de comemoração. Não é?
de certo modo, este foi um modelo, este acontecimento inaugurou este tipo de comemorações que nós vamos encontrar, que é transversal a estes diferentes regimes políticos. É verdade que, quando a Primeira República foi instaurada, e em nome do igualitarismo entre todos os cidadãos, foram abolidas as condecorações e as comendas, temporariamente, porque a verdade é que, rapidamente, quando entramos na Primeira Guerra Mundial, rapidamente o governo sentiu necessidade de distinguir aqueles que se consagraram, aqueles que se destacaram em combate. Não é? Nós vamos verificar que depois das comemorações do tricentenário do Camões, vamos encontrar, de repente, no final do século XIX e início do século XX, uma série de comemorações que tentam repetir este modelo. Temos logo em 1882, temos as comemorações republicanas e anticlericais em honra de Marquês de Pombal, que foi menos consensual e mais polémica, porque era ainda mais, obviamente, política. Mas a verdade é que seriam, de facto, as comemorações de escritores, dos grandes escritores, que iriam desempenhar uma função mais congregadora que a do Marquês de Pombal não teve. Nós vamos ter, por exemplo, cortejos cívicos em 1888, com a transladação dos restos mortais do Alexandre Herculano, Santa Maria da Azóia, para os Jerónimos. Em 1899 vamos ter o centenário do nascimento de Almeida Garrett, e depois com a sua transladação das suas cinzas, julgo, para os Jerónimos, em 1903. Temos também, em setembro de 1900, o funeral do Eça de Queiroz, com cortejo fúnebre, que começa no Terreiro do Paço e vai até ao cemitério do Alto São João, que depois, mais tarde, na década de 1980, iria então para Santa Cruz do Douro. Agora querem retornar os ossos, uma coisa um bocadinho mórbida, digamos assim. Ainda por mais nem sabemos se aqueles são verdadeiramente os ossos do Eça de Queiroz que estão lá, porque sei que houve umas grandes chuvadas aqui há uns anos, houve as terras removeram-se, até pode ser de um... E isso ainda seria mais curioso, podia ser simplesmente de um camponês analfabeto, de repente estão lá as ossadas e vêm para o panteão, em vez de serem as ossadas do Eça. Mas esta, aliás, é uma questão que também vai estar aqui no centro destas comemorações. Esta questão dos ossos, este culto dos ossos, o culto das relíquias, também vai surgir nesta época, não é? Neste período. Portanto, vamos encontrar uma série de comemorações que vão, digamos assim, desenvolver esta ideia de um culto cívico dos mortos de vocação nacional, considerando os heróis nacionais e radicando a sua obra e a sua vida num sentimento coletivo. É nesta época, estas comemorações surgem num período europeu, num ambiente cultural em toda a Europa, em que os grandes escritores, os grandes mortos, digamos assim, passavam a ser vistos como um farol para a memória coletiva. Os escritores surgiam como substitutos dos sacerdotes, como autoridade espiritual. Estou-me a referir, obviamente, com isto à célebre obra do Paul Bénichou, Le Sacre de l'Écrivain, onde ele tenta demonstrar que o escritor substituiu no século XIX, na hierarquia das representações sociais e da conduta dos assuntos públicos, substituiu a figura do homem da Igreja, isto é, do sacerdote cristão. Ou seja, a função tradicional do escritor, que era divertir e cantar os grandes feitos e a vida dos poderosos, passa a ser substituída pela função de guia espiritual. Portanto, neste ambiente em que os grandes homens, os heróis nacionais, os génios, escritores, poetas, artistas, começam a ser sacralizados como guias espirituais ou morais, como educadores e inspiradores da conduta pública, que estas comemorações se inserem. Não é possível pensar estas comemorações sem termos em conta este pano de fundo, que é, na verdade, um ambiente cultural que vem sobretudo de França. Porquê que se diz porquê que se considerava um novo poder espiritual? Porque, ao contrário do que acontecia com os heróis militares e políticos, o escritor era mais consensual.
irradiava uma maior exemplaridade e um maior consenso. No fundo, vinha dar expressão a uma nova aristocracia. Não já uma aristocracia de sangue, mas uma aristocracia do talento e do mérito. Portanto, este entendimento romântico da função do escritor, em que o escritor é visto como uma espécie de mediador privilegiado entre a sociedade, entre a comunidade, entre os indivíduos, por um lado, e por outro lado, digamos assim, o invisível. O que é o invisível aqui? É a alma nacional, é a alma popular, é a consciência nacional. Portanto, o escritor passa a ser visto como uma espécie de mediador privilegiado entre, por um lado, a sociedade e este invisível que é a alma popular, a alma nacional, ou a consciência nacional, ou o sentimento coletivo, o que quiserem chamar. Ou seja, os grandes escritores, de certo modo, revelavam este sentimento nacional. Era uma espécie de espelho onde a sociedade se podia ver refletida, onde a sociedade se podia rever. Claro que, para autentificar o magistério destes novos sacerdotes, era necessário romper com uma imagem secular do escritor, do homem de letras, como um indivíduo cortesão, frívolo, submetido aos grandes. Portanto, tinha que se transformar também esta imagem do escritor como um indivíduo que estava muito ligado aos poderes e subjugado aos poderes, um indivíduo mundano, que se consagrava à vida mundana, e, tal como no caso dos sacerdotes, os escritores tinham que fazer prova, digamos assim, de sacrifício, de sofrimento, de desinteresse material, de dedicação exclusiva a uma causa. E assim surgem, e depois vamos ver como é que este acontecimento também está ligado à eclosão ou à erupção da biografia e do interesse pelos aspectos biográficos da obra dos escritores. Esta ideia de que seriam os aspectos biográficos que poderiam dar um outro acesso ao sentido das obras, também surge neste período. Não é? E daí surgem estas biografias. São biografias, de certo modo, que assentam numa estrutura quase de construção dos mitos, não é? Em que a vida dos escritores, dos grandes escritores, onde se procura demonstrar que os grandes escritores foram indivíduos desgraçados, que tiveram uma vida de miséria, de pobreza, que foram perseguidos pelos poderes. Não é? Porque todas estas características eram sinónimos eram sinónimos e demonstração da sua autenticidade, da sua sinceridade, da sua independência. Neste ambiente cultural do século XIX, a desgraça, não é? A desgraça, o sofrimento, converte-se numa espécie também de aristocratismo da renúncia eletiva. Mas para tornar operativa esta visão, era necessário também construir uma linhagem de mártires, não é? Tal como na Igreja. Não é? E assim temos, juntamente com o surgimento deste mito ou deste culto do poeta desgraçado, que o Camões, de certo modo, vai encarnar, e essa será também uma das grandes discussões que surgirá em torno das comemorações. Não é? Camões morreu na miséria, era pobre, os últimos anos de vida foram passados na miséria, de facto foi isolado devido à sua grandeza e ao seu gênio, foi marginalizado por isso. E, portanto, juntamente com este culto do poeta desgraçado, começou-se a impor no século XIX também esta linhagem de antepassados miseráveis. Começava desde logo no Homero, passava pelo Dante, pelo Tasso, e o Camões também começa a surgir nesta linhagem, não é? De grandes poetas desgraçados. Não é? Poetas desgraçados, e que foram desgraçados porquê?
porque eram indivíduos de uma grande genialidade, estavam à frente do seu tempo, que foram, por causa disso, perseguidos, menosprezados, e devido à sua dedicação a uma causa maior, passaram uma vida amarga, de grande amargura, de grande sofrimento, de grande dor. Em alguns casos até levando-os à loucura. E esta será uma outra característica destes poetas desgraçados, além da pobreza, da perseguição, é a loucura. Ora, o Camões foi, em Portugal, o nosso primeiro grande poeta desgraçado, o nosso grande poeta desgraçado com uma expressão nacional, de facto. Não é? Depois este modelo depois seria aplicado a outros escritores, não é? Mas é com o Camões que, de facto, que se institui este retrato do poeta do grande artista desgraçado. Ora, isso foi também possível, como eu disse, porque as comemorações, embora de início tenham tido uma expressão ou um cariz marcadamente republicano, elas rapidamente começaram a ter uma invulgar expressão popular e uma invulgar dimensão nacional. As comemorações foram, de certo modo, o culminar de um processo de transformação do Camões numa referência comum a toda a sociedade portuguesa. E esse processo de transformação do Camões não começa com as comemorações, vem de muito de trás. Não é? Aliás, foi por causa por causa desta genealogia que nós, em 1880, vamos ter umas comemorações como elas aconteceram e que tiveram esta expressão popular e nacional. Claro que isto também se tornou possível por um outro aspecto que também deve ser imputado às comemorações, é que foi graças às comemorações do tricentenário do Camões que o movimento republicano começou a ter uma rede de propaganda que também adquiriu uma expressão nacional e popular. Porque durante os meses que antecederam os dias das comemorações, que foi 8, 9 e 10 de junho de 1880, durante os meses anteriores houve uma intensa propaganda desencadeada pelos centros republicanos, através de conferências, de artigos de jornais, também pelas sociedades recreativas que impulsionaram a criação de inúmeras comissões patrocinadoras e de moradores, não é? Que ficariam responsáveis por cuidar dos festejos, das decorações das ruas, das luzes, etc. E não apenas nas grandes cidades, mas nas vilas e nas aldeias. Portanto, houve todo um trabalho destes centros da propaganda republicana. De facto, o movimento republicano, através ou sob o pretexto das comemorações do Camões, começaram a ter também eles a estender-se por todo o território nacional. Isto também foi possível porque houve um processo também de criação da chamada Comissão Executiva das Comemorações, que foi criada em duas reuniões, em 13 e 8 de abril de 1880. Uma reunião, esta comissão foi criada nestas reuniões na Sociedade de Geografia, a convite do Comércio de Lisboa, onde estiveram representadas 46 jornais de Lisboa, 46 representantes dos jornais de Lisboa, que constituíram esta comissão executiva e que elegeram um comitê de salvação pública, que incluía os nomes de Eduardo Coelho, Teófilo Braga, vamos voltar ao Teófilo Braga, naturalmente, Luciano Cordeiro, Ramalho Ortigão, Rodrigues da Costa, Magalhães Lima, Batalha Reis, Pinheiro Chagas e o Visconde de Jurumanha. Claro que o Visconde de Jurumanha acabaria por ser substituído por divergências pelo Rodrigo Pequito. Este Comitê de Salvação Pública ficaria responsável pela elaboração do programa dos festejos e pelas diligências a efetuar no sentido da sua concretização. Esta rede de propaganda republicana foi de tal maneira eficaz, lançou uma campanha de tal envergadura,
que acabaria por forçar o Governo, a Academia Real das Ciências, a Universidade de Coimbra, a Câmara Municipal de Lisboa, a Comissão Nacional do 1º de Dezembro de 1640, que era presidida pelo Fontes Pereira de Melo, a Igreja, a Maçonaria, a Coroa. Todos eles um pouco a contragosto, sobretudo, talvez menos a Maçonaria, mas todas estas instituições, de facto, acabaram por ser forçadas a aderir a estas comemorações, devido precisamente a esta expressão nacional que as comemorações estavam a adquirir. Este apoio foi tardio, foi a contragosto, mas surgiu. E, ora, porquê que surge a contragosto? Porque, de facto, quer dizer, os republicanos, que foram quem estava a incentivar estas comemorações e quem agizou, digamos assim, este programa, eles houve uma tentativa clara e explícita de utilizar o nome de Camões para fins de crítica política e de crítica cultural, através da correlação entre a situação política em 1580 e a situação política em 1880. Não é? Começaram a surgir, no âmbito destas comemorações, começaram a surgir uma série de paralelos entre aspectos da obra do Camões e da vida do Camões e os acidentes históricos da nacionalidade portuguesa. Esta ideia de que, com esta diferença, é que, e isto agora fez-me lembrar esta história do Donald Trump, porque nesta altura dizia-se que havia uma série de correlações entre o que se passava em 1580 e o que se passava em 1880. O país estava, digamos assim, em decadência, apático, havia um grande marasmo. Só que se em 1580 os inimigos eram externos, não é? Agora os inimigos eram internos. Não é? E daí lembrar-me desta coisa do Trump, que agora temos os inimigos internos, não é? Que estavam a atuar contra estes inimigos internos, naturalmente, era a Coroa, não é? E as forças reacionárias, não republicanas, que atuavam no coração do país e que eram os grandes responsáveis pelo subdesenvolvimento do país, pela estagnação do país, etc. Ora, para percebermos um bocadinho a expressão popular e nacional destas comemorações, eu vou-vos elencar aqui uma série de aspectos a que estas comemorações deram origem. Desde logo, talvez um dos mais importantes e que ainda hoje nós vivemos anualmente, é que foi durante as discussões das comemorações do tricentenário que o 10 de junho é decretado feriado nacional. Não é? Ainda hoje é. Não é? Foi decretado feriado nacional na sessão legislativa de 10 de abril de 1880. E isto é só uma curiosidade, porque tem como base, porque os aspectos da vida, não se sabe muito sobre a vida do Camões. Não é? Mesmo a data da morte era uma coisa que até à época, até ter surgido o Visconde de Jurumanha, que encontrou um documento onde se dizia que Camões morreu no dia 10 de junho de 1580, portanto, um documento que depois, aliás, seria avalizado e consagrado pelo próprio Almeida Garrett. Mas dizia-se que seria em 1579, quer dizer, até aí. Mas a verdade é que, a partir do momento em que o Visconde de Jurumanha aparece com este documento, começa a ideia de 10 de junho fica consagrada e decretada na Assembleia, no Parlamento, com um projeto de lei defendido pelo deputado José Simões Dias. Para além de ter sido decretado o feriado nacional, em 10 de junho, fizeram-se centenas de sessões solenes, inauguraram-se escolas e jardins de infância, instituíram-se vários prémios com o nome de Camões, prémio para o melhor busto do poeta, melhor coroa de bronze a colocar na estátua, a melhor obra da literatura portuguesa, o melhor professor de instrução primária. Surgiu um subsídio Camões de uma quantia anual para premiar a aluna mais distinta da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Lançou-se ao mar um navio com o nome de Camões. Construíram-se teatros com o nome de Camões. Fundou-se o Ateneu Comercial de Lisboa e o Círculo de Estudos Camonianos no Porto.
Houve um bairro de Lisboa que foi batizado com o nome de Camões. Apareceram novos jornais, claro que de índole republicana e federal. Editaram-se muitos livros e folhetos em prosa e em verso. Por exemplo, houve uma edição dos Lusíadas, precedida por um juízo crítico do Latino Coelho, no âmbito destas comemorações. O Cipriano Jardim publicou Camões, um drama histórico em 5 atos, com o prefácio do Teófilo Braga. A Companhia Real dos Comboios de Ferro, dos Caminhos de Ferro Portugueses, aplicou descontos nas viagens durante os dias dos festejos. Houve distribuição de carne pelos pobres da capital nos dias 8, 9 e 10 de junho. Decretou-se para o dia 10 de junho uma melhoria da alimentação para os preços políticos e militares. Organizou-se uma caixa municipal ou um albergue para socorrer os operários inabilitados de trabalhar. Toda a imprensa dedicou uma série de números especiais a Luís de Camões e aos Lusíadas. Aliás, só no século XIX, o número de edições dos Lusíadas ultrapassou o número de edições nos 3 séculos anteriores. Não é? Houve cerca de 100 edições dos Lusíadas no século XIX. Claro que isto também se deve à industrialização da imprensa, etc., e da tipografia, que não seria possível antes, mas a verdade é que nos séculos XVI, XVII e XVIII houve 29 edições dos Lusíadas e só no século XIX tivemos cerca de 100 edições dos Lusíadas. Realizaram-se arraiais populares um pouco por todo o país e, sobretudo, realizou-se o grande cortejo ao desfile cívico no dia 10 de junho, que percorreu as principais ruas de Lisboa, que estavam engalanadas a primor, e onde participaram quase todas as corporações, em particular as associações operárias, de mutualidade e de socorros. O desfile começou primeiro com um momento solene, com o hastear da bandeira azul e branca no alto do arco da Rua Augusta, onde estava inscrita a legenda "A Camões, a pátria agradecida", o que nos remete, obviamente, para a máxima "Aos grandes homens, a pátria reconhecida", que está gravada no Panteão de França, uma frase que constava já do decreto de 1791. No Rio Tejo havia um galeão português do século XVI. E depois, neste ambiente, o cortejo percorreu a Rua Augusta, a Praça Dom Pedro, a Rua do Ouro, a Rua do Arsenal, o Largo do Município, a Rua Nova do Almada, a Rua do Chiada, e culminou numa romagem à estátua do poeta, onde foram depositadas dezenas de coroas, ramos e de flores naturais, por estas deputações todas, participaram mais de 100 associações representativas do Estado, dos municípios, das corporações científicas e literárias, das Forças Armadas. Estiveram lá representados os bombeiros voluntários, os agricultores, os comerciantes, os pescadores, os industriais, os artistas, os militares, os estudantes, ou seja, todos aqueles que simbolizavam o poder, o saber, o capital e o trabalho. Portanto, este cortejo atravessou estas ruas todas, por entre alas populares, cortejo a que o rei assistiu e ao qual diz que terá voltado ostensivamente as costas, tendo sido veiado por isso. Mas um dos aspectos mais curiosos todas estas comemorações, todos estes acontecimentos comemorativos, foi a especulação comercial e industrial em torno da imagem do Camões, que é uma forma também ela de consagração popular. De facto, as comemorações do Camões espevitaram, digamos assim, o espírito capitalista e mercantilista dos portugueses, porque o nome de Camões e a imagem do Camões inundou o mercado nacional. Começaram a surgir colarinhos a Camões, charutos a Camões, lenços a Camões, com o seu retrato envolvido numa coroa de louro e de carvalho, chapéus a Camões, em cujo interior se via o retrato do Camões, caixas de fósforos e pratos com a efígie de Camões estampada, sapatos denominados Camões. Portanto, este tricentenário foi acompanhado por um surto de representações iconográficas do poeta, a que hoje chamaríamos merchandising, não é? E este coloca-nos uma questão que eu julgo que é interessante que é até que ponto é que esta multiplicação de cópias, de réplicas e de reproduções da imagem do Camões nos mais diversos suportes, até que ponto é que não sinalizava de facto o triunfo da estética, ou seja, a atribuição à arte de uma função essencialmente estética.
Ou seja, não seria esta multiplicação de cópias da imagem do Camões um sinal da autonomização da função estética da arte, das obras de arte? Por contraposição, e até contra o que alguns pensam, por contraposição ao culto do original, ao culto da raridade, ao culto da primeira edição, que, pelo contrário, será mais uma forma de fetichismo, não é? Que longe de ser um sinal de autonomia da função estética, será mais um indicador da substituição da função estética por uma forma específica de obsessão pelos objetos. Bom, mas a verdade é que o tricentenário foi a maior manifestação do género até então realizada em Portugal. Foi um acontecimento de facto inédito em Portugal. Foi um momento congregador e de reviviscência coletiva, com aspas, porque esta expressão é do Teófilo Braga. Foi de facto o momento em que transformou o Camões numa figura obrigatória da identidade nacional, mas também um elemento do folclore e também um estereótipo. Não é? Tanto que o seu modelo seria transposto para outros artistas. O Teófilo Braga, na sua História das Ideias Republicanas em Portugal, diria mesmo: nem o centenário de Petrarca em 1874, nem o de Voltaire em 1878 lograram mais do que acumular erudição académica. Ou seja, isto também nos mostra que, aliás, alguns dos organizadores do tricentenário da morte de Camões reconheceram que nestas comemorações tinha havido uma influência explícita das comemorações dos centenários de Petrarca, em 1879, e principalmente do Voltaire e do Rousseau, em 1878. Ora, quem deu o pontapé de saída para estas comemorações, eu já o referi aqui várias vezes, foi o Teófilo Braga, com 3 artigos que escreveu no jornal Comércio de Portugal. Foram publicados em 8, 9 e 10 de janeiro de 1880, sob o título genérico O Centenário de Camões em 1880. O objetivo dos artigos do Teófilo Braga era promover a associação do nome de Camões ao possível e necessário renascimento da pátria. Nessa série de 3 artigos, o Teófilo Braga defendia que os Lusíadas simbolizavam a gesta de descobrimentos, o momento máximo da grandeza nacional, em contraste com a decadência do presente, não é? Daquela segunda metade do século XIX. Portanto, naquele momento histórico, marcado por uma apatia e uma crise dos espíritos, o tricentenário de Camões tinha o significado de uma, como já referi, reviviscência nacional. Estas ideias, uma vez mais, e volto a repetir, não surgiram do nada. Estas ideias, na verdade, o Teófilo Braga o que fez foi pegar em uma série de ideias que já estavam latentes entre as elites cultas e republicanas, em particular, que estava latente desde, pelo menos, e que terá começado com a publicação do drama Camões, do Almeida Garrett, em 1825, em Paris, em que o Almeida Garrett terá sido o primeiro, há quem diga que não foi ele o primeiro, que terá sido um historiador e economista suíço, Simone de Gismondi, terá sido o primeiro a avançar com este paralelismo entre os Lusíadas e Portugal. Mas, de qualquer modo, o Garrett, podemos considerar que o Garrett foi o primeiro, ou um dos primeiros, a ter-se centrado no tema do poeta genial, não só que a pátria teria deixado de morrer na miséria, como também esta tentativa de transpor e de estabelecer um paralelo entre aquilo entre os Lusíadas e a ideia de uma alma nacional, ou de uma alma popular. Claro que o próprio interesse do Garrett também não era propriamente uma novidade. A novidade seria este paralelismo que eu acabei de referir, porque antes do Garrett ter publicado o drama Camões, já tinham surgido digamos que esta mitificação da figura do Camões já tinha começado também, não é? Nós temos em 1817, o Morgado de Mateus publicou em Paris uma edição especial dos Lusíadas, precedida por um estudo sobre a vida do poeta. Em 1817 também surgiu a ideia de edificar um monumento de homenagem a Camões
No mesmo ano, Domingos Bom Tempo compôs a sua missa de Requiem Opus 23 à memória de Camões, que foi estreada num concerto privado em 1919 em Paris. O Domingos Sequeira, exilado em França, expôs no Salão do Louvre, em 1824, um quadro intitulado A Morte de Camões. Portanto, é neste espírito de revivalismo da figura do poeta dos Lusíadas que devemos ler também a obra do Garrett. E também, tendo em conta que, na verdade, o Camões, entre todos os escritores portugueses até à altura, era o poeta português mais conhecido fora de Portugal. E também o mais amplamente citado e louvado por quase todos os grandes escritores estrangeiros, entre os quais o Torquato Tasso, que lhe dedicou um soneto, Baltasar Gracián, Lope de Vega, Cervantes, Góngora, John Milton, Voltaire, Goethe, Richard Burton, Schlegel, Humboldt. Quer dizer, o Camões era de facto o nosso único escritor que tinha, digamos, que hoje nós diríamos que estava internacionalizado. Não é? Era também o mais traduzido noutras línguas. E depois tinha uma curiosidade relativamente que era importante para os republicanos, sobretudo para os positivistas, é que o Camões figurava no calendário positivista elaborado pelo Augusto Conte. E isto era importante também para os republicanos. E depois da publicação do drama do Camões, do Garrett, nós vemos depois surgir também uma série de factos que vêm também dar força a esta mitificação do Camões e que antecedeu, sem nós percebermos todas estas ramificações anteriores, não percebemos porque é que no tricentenário Camões adquiriu aquela expressão. É porque havia de facto um processo já anterior, que levava décadas, de mitificação da obra, da figura do Camões. O António Feliciano de Castilho, em 1836, propôs a criação de um campo elíseo português para albergar os despojos dos mais ilustres filhos de Portugal. O primeiro hóspede seria, claro, Camões, cujas ossadas supostamente tinham sido localizadas na igreja de Santana. Em 1850, o António Feliciano de Castilho também publicou Camões, um estudo histórico-político, onde utilizava todos os ingredientes desta tradição do Camões, como tendo morrido. Os últimos anos de vida de Camões foram passados na miséria, sem sequer ter um lençol com que se tapar, ou uma manta para se cobrir, etc. O Soares dos Passos também publicou no Porto um poema Camões. Surgiu também, em 1856, a ideia de fazer trasladar os despojos de Camões para São Vicente. O governo ordenou a cerimónia, porém a trasladação de facto só se efetua no ano do tricentenário. E foi, claro, como não referi-lo, também a inauguração em Lisboa da estátua em honra do Camões, inaugurada em 9 de outubro de 1867, na presença do rei, foi custeada por subscrição pública. E lembremos-nos também que 10 anos depois, em 1890, como essa estátua seria importante, seria um importante palco das manifestações patrióticas na sequência do ultimato inglês, em 1890. Esta estátua do Camões, que aliás surge na cena final do crime do Padre Amar, do Essa de Queiroz, que é o cenário de um debate sobre o destino da pátria. Esta estátua no Largo de Camões. Portanto, volto a repetir, a mitificação do Camões já estava em curso. Ora, eu queria agora centrar-me em dois aspectos. A partir de tudo aquilo que eu disse, há uma série como eu disse, uma série de implicações e nós podemos escolher vários pontos de vista ou vários focos de análise, mas eu vou-me centrar aqui sobretudo em dois, que já referi aqui muito vagamente, mas que é este culto da admiração e da veneração do Camões era, digamos assim, assumiu uma forma moderna e laica de religiosidade. E isto permite-nos também perceber as tais características da admiração. Se nós quiséssemos fazer uma antropologia da admiração destas grandes figuras, teríamos que pensar nesta deslocação de certas disposições religiosas
para o mundo artístico. Esta projeção dos modelos religiosos na arte. E a especificidade ou singularidade do caso do Camões, deste caso Camões, consiste no surgimento, por ter sido o primeiro, onde surge de uma forma muito explícita esta ligação entre duas tradições heterogéneas. Por um lado, a tradição artística e, por outro lado, a tradição religiosa. É verdade que isto remonta ao culto grego dos heróis, mas sobretudo ao culto cristão dos mártires, como eu comecei também por referir. Ou seja, de certo modo, este ritualismo do cortejo cívico e das manifestações camonianas esteve muito próxima dos atos religiosos e vocativos e da cenografia dos espetáculos religiosos. Ou seja, tratava-se de estender o culto dos mortos ao espaço urbano e criar uma cenografia que decalcasse e recalcasse os espetáculos populares que o acompanhavam, como as procissões, as romarias, os funerais, etc. Isto apesar, claro, de ter uma finalidade diferente, de não haver símbolos religiosos, de serem festas mais alegres, digamos assim, mas a verdade é que houve uma aplicação das formas tradicionalmente religiosas da celebração a um objeto que não era religioso. Temos assim há aqui uma série de indicadores que nos mostram como estas comemorações oscilaram entre o ideal cristão da imortalidade religiosa e o ideal humanista da glória profana. Ideal cristão da imortalidade religiosa, como surge logo nesta ideia de uma certa vocação crística dos grandes artistas. Não é? Esta ideia de que os grandes artistas passam um calvário em vida e que depois têm uma posteridade para além da cruz. Não é? Há uma posteridade redentora. Não é? Há uma deslocação do reconhecimento para a posteridade, que depois permite, digamos assim, uma reconciliação da comunidade com esse artista. Portanto, estas comemorações são uma forma no fundo, são uma forma da comunidade pagar uma dívida, não é, ao artista e de uma forma da comunidade se reconciliar com uma grande figura que foi desprezada em vida, que sofreu um calvário. E também crística, porquê? Ou religiosa, porquê? Porque estes grandes artistas devem também possuir disposições ascéticas. Devem ter a paciência dos mártires, não é? Suportar a dor e a vacuidade do seu tempo. Também nestas comemorações nós vamos encontrar um proselitismo de ressonância religiosa também. Todas estas celebrações, efemérides, a difusão em grande escala de cópias dos Lusíadas, reedições de livros, de estudos especializados, camonianos, etc., constituem uma forma de proselitismo, de ressonância religiosa, e que nós vamos encontrar ao longo do século XX e que ainda hoje encontramos. Não é? Este modelo ainda hoje, este modelo proselitista, relativamente à obra das grandes figuras, continua a vigorar ainda nos nossos dias. Não é? E da mesma forma que na tradição hagiográfica a santidade só é autêntica na condição de ser reconhecida pelas autoridades eclesiásticas, o culto dos artistas, não é, só é legítimo também se for reconhecido pelos especialistas em arte. Não é? Depois, por outro lado, a apologia do Camões também construiu-se sobre o modelo religioso do profetismo. O renascimento da nação portuguesa. O poema do Camões tinha o valor de uma síntese das aspirações dos portugueses de todas as épocas e os Lusíadas tinham o potencial de acordar nos portugueses o sentimento de renascimento nacional. Na verdade, logo em 1640, a libertação contra o domínio castelhano e a restauração da independência nacional seguiu
ou foram inspiradas na lição colhida nos Lusíadas, de que teria sido principal interlocutor o João Pinto Ribeiro, um dos responsáveis pela organização da conspiração, que disse que se terá inspirado na lição dos Lusíadas. Depois temos esta organização religiosa do mundo artístico, este investimento religioso do estético, viu-se também na difusão em grande escala das reproduções dos objetos com a efígie do Camões. Esta sacralização do campo estético vê-se também no culto das relíquias e dos ossos. Reparem que, por proposta da Academia das Ciências, os presumíveis restos mortais do poeta foram trasladados para a igreja de Santa Maria de Belém, os Jerónimos, não é? Em 9 de abril de 1880, a Academia das Ciências de Lisboa pediu que, por ocasião das festas do centenário, fossem trasladados para a igreja de Santa Maria de Belém os restos de Camões, mas não só do Camões, também do Vasco da Gama. Ou seja, a apoteose do Camões agora vinha juntar-se também a de Vasco da Gama, que estava sepultado na igreja da Vidigueira. Portanto, houve um enaltecimento conjunto do Camões e do Vasco da Gama, que terá também impulsionado depois a ideia de se institucionalizar um panteão nacional. Já sonhado por Garrett em 1836, projeto que depois seria retomado pelo movimento republicano. Este espetáculo, este préstito fúnebre com as relíquias do descobridor Vasco da Gama e do poeta Camões, de certo modo, foi um espetáculo com características simultaneamente religiosas e seculares. Esta ideia do artista incensado como uma espécie de Deus na Terra, como um santo, como um herói, como um profeta, através deste jogo de uma série de práticas, de formas e rituais tipicamente religiosos, como eu disse, as comemorações solenes, as invocações, as orações, as peregrinações a santuários, a adoração de relíquias, nós vamos encontrar neste acontecimento. E, aliás, este acontecimento, e depois também que é um fenómeno europeu, é a partir deste ambiente cultural que nós vamos depois encontrar uma série de fenómenos ao longo do século XX, seja de esta devoção, este culto dos objetos pessoais que pertenceram aos artistas, a secretária onde o artista escrevia, os manuscritos, as dedicatórias nos livros, as primeiras edições, os óculos, a caneta ou a pena, a faca para abrir as cartas utilizada pelo artista, a boquilha ou o cachimbo que utilizava o artista, um pedaço do seu cabelo. Tudo isto passa a ser tratado como relíquias. Não é? Na verdade, este culto da santidade dos artistas e a sua inspiração, suposta inspiração pela divindade, está na base desta obsessão por estes objetos, como se fossem também coisas santas, e ajuda a explicar, por exemplo, a compulsão dos colecionadores. Na verdade, isto é um fenómeno paradoxal porque tem, entre muitas outras consequências, esta característica que é uma anormal, ou pelo menos extraordinária, valorização económica de tudo o que resta do artista. Depois temos também, ainda neste âmbito, as visitas aos sítios ligados à vida dos grandes artistas, a casa onde nasceu, os locais onde trabalhava, o hospital onde esteve internado, a campo onde foi sepultado, etc. Tudo isto se assemelha às peregrinações a santuários. Reparem que até a profissão de conservador da casa-museu, não é? Que ainda hoje temos, o conservador da casa-museu do grande escritor, é uma forma moderna e laica da burocracia religiosa que foi descrita pelo Max Weber. De facto, nesta altura, a arte torna-se uma forma de religião. A religião dos génios e dos grandes artistas e as cerimónias oficiais que os consagram, subvencionadas pelos cofres públicos, devem ser incluídas e devem ser pensados nos chamados aparelhos ideológicos de memória oficial. E, portanto, refiro isto para que não esqueçamos que este foi um ato também em grande medida, um ato político. Ou seja,
esta função expressiva e estética que eu tenho estado aqui a referir não anula o facto de se ter tratado de um ato fundamentalmente político e ideológico. Camões era um pretexto para uma tomada de posição em geral quanto à atitude a adotar em relação ao país e à monarquia. Na verdade, e como aliás dizia o Pierre Bourdieu, o sociólogo Pierre Bourdieu, este tipo de cerimónias foram decisivas na consolidação do próprio Estado moderno. Aliás, o Bourdieu dá como, aliás, um dos exemplos, precisamente a construção do panteão dos grandes homens. Ele diz mesmo, o panteão é um ato estatal por excelência. Finalmente, o segundo aspecto, para além deste aspecto, para além desta transferência das características da celebração e da devoção religiosa a um objeto que não é religioso, eu queria também referir esta eclosão do biografismo que também eu julgo que surge e que se consolida com a figura do Camões. É nesta época que nós assistimos em uma grande inflação biográfica, onde nós vamos mais uma vez encontrar também aqui, e eu já o tenho referido aqui, estes pontos comuns entre o universo religioso e o artístico. O paralelismo entre os traços essenciais dos mártires, sofrimento, paciência, pobreza, humildade, renúncia à glória, e as características do percurso de vida dos escritores. Aliás, entre as discussões que surgiram em torno das comemorações, antes, durante e depois, uma das grandes questões centrou-se na biografia do Camões, na vida do biógrafo, no percurso de vida do Camões. E as questões que se colocavam na época eram saber: o Camões conheceu ou não a celebridade no seu tempo após a edição dos Lusíadas? Camões foi em vida um poeta marginalizado por causa da sua genialidade? Em que situação morreu ele? Viveu pobre e morreu miseravelmente? Foi Camões, outra questão também importante, foi Camões um poeta do regime? Era um louva-minheiro e beneficiário do sistema monárquico? Era independente em relação ao poder? Estes aspectos são importantes porque até aqui a crítica e os historiadores da literatura preocupavam-se exclusivamente com os aspectos literários da obra do Camões. E é neste ambiente que, de repente, nós, de certo modo, a excelência biográfica da vida do Camões e destas grandes figuras parece começar a sobrepor-se até à própria excelência profissional do artista. E, de repente, a vida e os aspectos biográficos, de repente, conhecer a vida destas grandes figuras pode ajudar-nos a dar acesso a uma maior compreensão da obra. Não é? Mas talvez a grande discussão que surgiu no século XIX e que, nesta segunda metade do século XIX, que aliás foi protagonizada por algumas grandes figuras de intelectuais e de artistas do século XIX, foi a questão da suposta indigência dos últimos anos de vida do Camões. Que há uma tradição popular que terá começado, talvez, com a frase do Diogo do Couto, depois do seu encontro com o Camões em Moçambique, esta ideia de tão pobre que comia dos amigos. Depois há esta tradição popular também assentava nas palavras do frei José Índico, um monge carmelita no convento de Guadalajara, que terá escrito à margem do seu exemplar dos Lusíadas: eu vi-o morrer num hospital em Lisboa sem ter um lençol com que cobrir-se. Depois o Faria e Sousa diz que o poeta não morreu na enxerga de um hospital, mas na pobre casita em que vivia, perto de um convento. Temos também o epitáfio do Dom Gonçalo Coutinho, na lousa da sepultura, que diz: aqui jaz Luís de Camões, príncipe dos poetas do seu tempo, viveu pobre e miseravelmente e assim morreu. Temos depois uma série de poemas que também ajudaram a construir esta lenda da pobreza do Camões. O Nicolau Tolentino escreveu um poema onde dizia: os dentes do bom Camões sejam fiéis testemunhas, muitas vezes esfaimados, não acharam senão unhas.
O próprio Bocage dizia: Camões, grande Camões, quão semelhante acho o teu fado ao meu quando os cotejo. O Padre Lagosta, o célebre Padre Lagosta, José Agostinho de Macedo, também escreveu um poema em que diz: nem ser pobre se opõe ao gênio, às artes. Foram pobres Camões, Homero, Tasso. Nem ser vadio num poeta é crime. Nunca um poeta bom teve outro ofício. O Alexandre Herculano, na sua intervenção na polémica sobre a propriedade literária em 1851, também disse que Camões, e passo a citar, foi morrer entre as angústias da miséria e do abandono na pobre enxerga de um hospital. Depois, claro, em 1880 surgiu a obra do Gomes Leal, A Fobre de Camões, não é? Onde o próprio Gomes Leal também se identifica com a miséria do poeta dos Lusíadas, não é? Em que ele também, Gomes Leal, seria uma espécie de vagabundo genial. E esta discussão, esta lenda, teve também os seus opositores, que vieram, aliás, dizer que não só que Camões foi reconhecido no seu tempo, como não morreu na indigência. A Carolina Micaelis Vasconcelos, o William Storck, o próprio Camilo Castelo Branco, que estava contra os festejos, disse que a miséria e a mendicidade do Camões não passavam de uma lenda ou de um mito. Mas, ainda assim, a verdade é que o século XIX difundiu largamente a representação de um Camões pobre e miserável, maltratado pelos poderes. E é portanto, neste período, como eu disse, que se dá esta conversão do artista em herói das biografias que começaram a seguir a estrutura e o desenvolvimento dos mitos. E, aliás, não é por acaso que esta ideia do artista como um indivíduo independente dos poderes surge ao mesmo tempo desta eclosão das biografias no século XIX. Por agora fico-me por aqui. Eu gostaria de felicitar, em primeiro lugar, o João Pedro Jorge por esta capacidade de síntese e pela capacidade de propor um argumento principal. E qual é que é o argumento principal que aqui está? O argumento principal é que a apropriação republicana em 1880 do culto do Camões é uma apropriação que acaba, no fundo, por ser vazada, se eu posso utilizar a palavra, em moldes religiosos. Ou essa apropriação é uma apropriação que depende de, como ele disse, de uma liturgia, não é? Transferida para aspectos cívicos, mas que não deixa, exatamente por isso, de ser uma liturgia cuja matriz é uma matriz religiosa. É uma matriz religiosa, tanto do ponto de vista das próprias celebrações, dos cortejos, das diferentes formas, digamos assim, de celebrar Camões, como também de um ponto de vista, digamos, dos usos da figura do poeta, acaba, no fundo, por depender da imagem do mártir, da imagem do mártir que se sacrificou e que se sacrificou pela comunidade. Penso que, se nós quiséssemos resumir, eu sei que o seu argumento tem muitos outros aspectos, é um argumento compósito que nos entreteve aqui assim durante uma hora com uma grande fluência, mas este, eu diria, é o principal ponto de um argumento que vive desta tensão, desta espécie de paradoxo, em que, no fundo, o que você está a dizer é que o culto republicano do Camões não é mais do que uma nova versão de um culto religioso. Sim, mas com outras finalidades, não é? Com outros objetivos. Muito bem. Bom, eu tenho a opor a este mesmo argumento várias coisas. Em primeiro lugar, esta ideia
que foi matizada, é certo, não é? Mas esta ideia de que o culto de Camões se centra ou se inicia precisamente em 1880, mesmo em relação... Foi isso que você acabou de dizer, não é? Mesmo em relação, digamos, a esta mesma configuração, eu acho que ela precisa de ser alargada. Quer dizer, eu alarguei ao início do século XIX. Alargou-a, mas isso já... Antes do Garrett, inclusivamente. Até poderia ir ao século XVIII, ou até poderia ir ao século XVII e por aí fora. Não, eu estou a falar de um contexto de pertinência. E este contexto de pertinência é o contexto que começa, em primeiro lugar, com a criação de uma estátua no antigo largo chamado do Loreto, em 1860, com toda uma cerimónia e com todo... 1967. 67 a inauguração. 60... Não, em 62 é lançada a primeira pedra. A primeira pedra. Os projetos começam precisamente no início da década de 60. Não vamos por aí, não é? Vamos... Eu estou a falar em contexto de pertinência. Sim, mas o contexto de pertinência começa por ser um contexto monárquico, não é? Em primeiro lugar. E é um contexto monárquico. Mas o centenário do Camões também é um contexto monárquico. Não, mas aqui assim é claramente monárquico, ou começa por ser claramente monárquico, e depois pode vir a ser apropriado. Por subscrição pública, atenção, a estátua foi por subscrição pública. Aí existem muitos aspectos que ainda se encontram por... Está bem que o rei esteve lá na inauguração. O rei esteve lá com banda, o rei esteve lá também com cortejo, o rei esteve lá também a ser aclamado. Penso que a referência que fez precisamente ao final do crime do Padre Amaro, esqueceu-se de dizer que é precisamente na altura da Comuna em França que essa mesma cena que se desenrola depois com os eclesiásticos em torno da estátua do próprio Camões já exprime exatamente essa mesma tensão entre forças reacionárias e forças, digamos assim, progressistas, e portanto o contexto de pertinência onde eu quero chegar é um contexto que tem que recuar pelo menos até à fundação, à primeira pedra da própria estátua, onde forças monárquicas também se tentam apropriar precisamente do culto do Camões. Este, digamos assim, é a primeira farpa que eu prego no seu argumento. A segunda é que o seu argumento é um argumento muito interessante, à luz de todas as referências sociológicas que acabou aqui de referir, mas esqueceu-se de dizer que o próprio Teófilo Braga, na sua obra de reflexão sobre os centenários, aponta exatamente neste sentido, mas num sentido que é muito mais dissociativo. Quer dizer, o que ele diz é que nós andamos a tentar fazer celebrações para criar cidadão, e para ter em torno da figura do cidadão e em torno de projetos de cidadania, digamos, uma comunidade e uma nação reinaugurada, uma nova forma de imaginar a comunidade, mas, diz ele, com alguma sobranceria, que o povo só quer romarias e procissões. Portanto, existia por parte, digamos, dos próprios mentores, neste caso republicanos, não é? O melhor deles será o próprio Teófilo, a consciência precisa dessa divisão que, para efeitos da sua argumentação, você tenta unificar. E, portanto, há uma clara consciência de que uma coisa seriam as romarias e as procissões em relação a tudo o que poderia ser um cortejo cívico conducente à criação de formas de cidadania. Portanto, este é o primeiro ponto que eu gostaria de referir. O segundo ponto que eu gostaria de referir é que
Eu percebo que quem esteja a escrever e interessado fundamentalmente em figuras de escritores do século XX com um estatuto mais ou menos de marginal ou de marginalizadas, figuras marginalizadas, vá buscar uma matriz precisamente a esta ideia da sagração dos escritores, da sagração romântica dos próprios escritores. Mas o que eu vejo, e vejo também graças aos trabalhos da Wanda Anastácio, da Isabel Almeida e outros trabalhos, acerca de diferentes estudiosos da obra de Camões e de outros momentos posteriores precisamente a este, vejo muitos outros aspectos que não podem ser subsumidos apenas nesta matriz. Penso que, aliás, um dos mais importantes, não é? E se nós quiséssemos aqui assim traçar uma espécie de, não propriamente de linha contínua, mas de três momentos a partir dos quais nós poderíamos refletir sobre as celebrações de Camões, nós teríamos que, sem dúvida alguma, ter em primeiro lugar esta data de 1880, eu diria que, em segundo lugar, deveríamos eleger, digamos, como nosso laboratório 1924, isto é, o suposto ano do nascimento, o quarto centenário do nascimento de Camões, nascimento este cuja data também foi contestada na própria época, já lá iremos. E, eventualmente, depois, dando aqui assim um salto tão grande quanto aquele que vai de 1880 a 1924, as celebrações do quarto centenário da publicação dos Lusíadas em 1972. E a partir, se calhar, de uma comparação entre estes três laboratórios, entre estes três momentos que são momentos celebrativos, nós podemos, se calhar, chegar a conclusões que não se restringam, digamos assim, a esta matriz do escritor marginalizado, mas que procurem integrar outras dimensões e outros aspectos. Eu sei que, para efeitos, digamos assim, de uma lição e da bela lição que nos ofereceu aqui, tem que se restringir, não se pode falar de tudo e de maneira nenhuma eu tenho a pretensão sequer de conseguir juntar todos estes elementos. Mas, apesar de tudo, algumas notas a partir de segunda mão, a partir dos trabalhos, nomeadamente da Wanda Anastácio, será possível pensar que em 1924 assiste-se precisamente à instauração na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa de uma cátedra de estudos camonianos. Essa cátedra para a qual vai ser nomeado um especialista em Camões, José Maria Rodrigues, o padre José Maria Rodrigues. Este padre era um padre que tinha já uma longa história de debates e de polémicas que remontam precisamente a uma conhecida polémica com Camilo Castelo Branco em finais do século XIX, sobre a questão da sebenta. Camonista muito ligado a um modo de ler Camões e de ler as suas próprias obras, por um lado, atento a uma espécie de biografismo positivista, para utilizar a expressão da Isabel Almeida, na sua breve biografia de José Maria Rodrigues, e depois, por outro lado, também muito erudito na sua forma de se posicionar em relação a Camões. E precisamente em 1924, portanto, nos anos finais da própria República, não é por acaso que ele, em primeiro lugar, é integrado no plano de edições da Biblioteca Nacional como autor da introdução à edição facsimilada daquela que ele considerou ser a primeira edição dos Lusíadas, de 1572, onde procura, digamos, do seu ponto de vista bastante reacionário,
afastar qualquer ideia de uma censura que teria pesado sobre os Lusíadas. E este momento é um momento em que nós assistimos ao quê? Nós assistimos precisamente à entrada da academia, à entrada da universidade no interior destas formas de celebração do próprio Camões, não é? Trata-se de um território bastante onde as tensões são bastante grandes, e eu penso que a principal tensão aqui neste mesmo momento de 1924 é aquela que acaba no fundo por resultar do processo que passou em 1922 pela celebração da independência do Brasil, a viagem, digamos, de Gago Coutinho e de Sacadura Cabral constituem, digamos, um dos elementos deste mesmo momento. Por outro lado, a publicação, a partir de 1921, desse grande empreendimento que foi a história da colonização portuguesa do Brasil por Carlos Malheiro Dias, que depois virá a ter uma deriva, eu diria mesmo fascista, não é? Constitui-se num outro momento. E não nos podemos esquecer que, frente a esta iniciativa que é, em primeiro lugar, tomada em torno do Gabinete Português de Leitura e da comunidade portuguesa no Brasil, conforme explica Wanda Anastácio num dos seus trabalhos, a criação desta mesma cátedra tem em vista a criação de uma identidade, eu diria, luso-brasileira. Luso-brasileira, em que a parte brasileira é constituída fundamentalmente pela comunidade em que um dos seus elementos pagou por registro notarial esta mesma cátedra instituída na Faculdade de Letras de Lisboa. Este momento, faço notar, aponta também para outras tensões. Eu penso que a principal tensão, e quem conseguiu já observar precisamente esta mesma viagem, esta mesma travessia aérea, depois a chegada de Gago Coutinho e Sacadura Cabral e as reações no Brasil, fora da comunidade portuguesa, a esta mesma viagem, verificará que é impossível de dissociar, não é? Esta celebração que aqui existe, esta densidade celebrativa que aqui assim existe, é impossível de dissociar da Semana da Arte Moderna no Brasil e da resposta, por assim dizer, que Mário de Andrade e todos os outros ligados a essa mesma Semana da Arte Moderna dão a esta exaltação lusitana da nacionalidade. Portanto, é preciso aqui verificar que existem outras direções que podemos tomar quando procuramos perceber como é que estas celebrações de 1924 em torno do Camões fazem parte de um processo onde outras celebrações estiveram em curso e outras tensões também estiveram em curso. Refiro-me, nomeadamente, ao aproveitamento, à tentativa de integração no interior, digamos, do grupo da Biblioteca Nacional, onde Jaime Cortesão e o próprio Raul Proença estava bem presente. Não nos esqueçamos que 1924 é também a data da primeira edição do Guia de Portugal do Raul Proença e um pouco mais tarde um companheiro de Raul Proença, Luís da Câmara Reis, vem dizer precisamente acerca do Guia de Portugal algo de verdadeiramente espantoso quando nos diz que o Guia de Portugal, ele é, a par dos Lusíadas, uma feição inteiramente moderna, a mais bela e justa glorificação da terra, do mar e do céu de Portugal. Isto é, não são só
não é só o padre José Maria Rodrigues, em articulação com Afonso Lopes Vieira e com grupos, digamos assim, ligados ao integralismo lusitano, que investem na obra de Camões para retirar dela uma aura patriótica. Não, é também do outro lado, é também de um lado, digamos assim, republicano, neste caso de um lado do Raul Proença ou do Jaime Cortesão, que o investimento no Camões tem que ver precisamente com esta mesma tensão, não é? Tem que ver exatamente com esta mesma tentativa de apropriação do Camões para um lado mais republicano, neste lado para um lado mais ceareiro, que aqui estava em curso. Muitas outras coisas haveria a dizer a este mesmo respeito, mas quando nós damos um salto, digamos assim, para 1972, e as minhas observações são meramente pontuais, eu penso que as comemorações do 4º centenário da publicação dos Lusíadas podem ser vistas fundamentalmente como uma resposta, eu diria, ao trabalho desenvolvido nas décadas anteriores, que em torno do Camões, a partir fundamentalmente do Aquilino, em primeiro lugar, e os trabalhos do Aquilino são trabalhos que se concentram fundamentalmente entre no período posterior à Segunda Guerra Mundial, entre 1946 e 1950, os trabalhos do Aquilino acerca do Camões. Depois, só mais tarde, em 1963, no ano em que Aquilino morre, é que ele publica esse texto de interpretação muito difícil, que se chama O Professor Intemerato e a Gaitinha do Capador, em que não se percebe se o ataque que ele profere é um ataque contra o padre José Maria Rodrigues ainda, ou se não será mais um ataque ao próprio Hernani Cidade, que herdou a cátedra precisamente de José Maria Rodrigues, a partir, julgo eu, de 1933, herdou a cátedra de estudos camonianos do padre José Maria Rodrigues. O Aquilino procurou precisamente chamar o Camões para um lado do poeta que era um brigão, que era um boémio não submetido, digamos assim, aos poderes, longe disso, e a mesma apropriação é feita em 1959, mas com algumas antecipações, pelo António José Saraiva, no seu estudo publicado em 59 do Camões. A mesma ideia, não é? Do poeta brigão que não se submete a qualquer tipo de poder. E eu penso que as comemorações de 72, e vou ficar por aqui, são como que uma resposta a esse trabalho, resposta essa que tem algumas tentativas de conciliação. Penso que uma das maiores tentativas de conciliação a esse mesmo respeito é aquela que está presente num ensaio do Jacinto Prado Coelho. Poderíamos falar aqui de outros autores, nomeadamente de Jorge de Sena, que partilhou também esta mesma ideia em determinada altura do próprio Aquilino, eventualmente para efeitos de debate, mas aonde eu queria chegar é precisamente à necessidade que nós temos de procurar ver não apenas um momento como momento matricial de tudo aquilo, em relação a tudo aquilo que se segue, mas de procurarmos ver e analisar
3 laboratórios, pelo menos, o de 1880, o de 1924 e o de 1972, como momentos em que os usos celebrativos de Camões apontam para outras direções e apontam para outras tensões. Era aqui que eu queria ficar. Espero que não se sinta muito ofendido. De todo. Eu vou tentar aqui, muito sucintamente, responder aqui ao professor Diogo Ramada Curto e dizer que fico muito contente com as questões que colocou, porque, de certo modo, marcam, de facto, esta clivagem entre uma pessoa que está de blazer e uma pessoa que não está de blazer. Porque aquilo que eu procurei aqui fazer, e era essa a minha intenção com esta apresentação, era mostrar aquilo que era uma novidade, aquilo que foi introduzido de novo com as comemorações, e que tem a ver com esta expressão popular, estas formas populares de consagração e de celebração de uma grande figura que estava, digamos assim, sequestrada pelos grandes eruditos, pelas grandes instituições, digamos assim. E isto foi uma novidade. Este centenário trouxe esta novidade. Claro que é verdade que depois, ao longo do século XX, nós vamos assistir a este recentramento, porque houve este recentramento do Camões nas instituições, na academia, nos eruditos, não é? Porque de facto, esta expressão popular e esta apropriação popular da figura de Camões não era de todo vista como a forma mais digna de celebrar o Camões. E, na verdade, tudo aquilo que o professor Diogo aqui elencou, na verdade, remete-nos sempre a este sentido institucional das celebrações, das comemorações. Ele é cátedra na faculdade, ele é... é tudo isso, tudo o que remete para a biblioteca, o grupo da Biblioteca Nacional, é sempre esta ideia. E, de facto, isso é verdade. O que o Diogo demonstra é que, de facto, que esta expressão popular que as celebrações do Camões tiveram, rapidamente acabaram por regressar. Digamos que foi assim uma espécie de regresso ao curral, não é? Ou seja, os eruditos e os académicos rapidamente se reapropriaram da figura do Camões e das suas formas específicas de consagração e de celebração. Ora, o Teófilo Braga pode ter dito isso à distância, mas nada disso afasta o facto, não é, de que o objetivo das comemorações do Camões em 1880 tinha a ver com um ideal republicano que era tudo menos essa celebração, digamos assim, erudita. É verdade que o Teófilo Braga, nos seus artigos, inicialmente apresentou um programa provisório de celebração que era todo ele erudito. Ele eram colóquios, ele eram conferências, ele eram edições especiais, ele era tudo e aquilo. Não tinha nada a ver com aquilo que depois veio a acontecer. Não é? O Teófilo Braga inicialmente tinha um programa, sobretudo, erudito, não é? Ele avançava com um programa... Repare no o programa provisório do Teófilo Braga. Conferências históricas sobre a vida do Camões e o seu século. A exposição de uma biblioteca camoniana. A publicação de uma bibliografia camoniana, exposição do quadro do Sequeira à morte de Camões, leitura recitada do Camões de Garrett, concerto com os principais trechos da Missa de Bom Tempo dedicada a Camões, publicação de uma edição monumental dos Lusíadas, cunhagem de uma medalha comemorativa, fundação de um círculo camoniano ou sociedade erudita, destinada à revisão de um texto definitivo das obras do poeta. Este era o programa provisório. Não tinha nada a ver com aquilo que depois aconteceu. Se calhar, pelo que o Diogo aqui apresentou, este programa, se calhar, ia mais de encontro àquilo que é a sua visão sobre aquilo que são os momentos, os grandes momentos, a identificar para perceber estas tais múltiplas direções. Porque a verdade é que de facto, este acontecimento teve múltiplas direções, mas eu estou convencido que no século XX estas múltiplas direções basicamente foram uma tentativa de, mais uma vez, das instituições literárias chamarem assim o exclusivo das formas de consagração e de celebração do Camões e de outros autores. Não é? Repare que a ideia, quer dizer, quem é que foram os republicanos que se apropriaram das comemorações? Foi o movimento republicano federal,
cuja ideia, precisamente, era que a ideia de república se deveria consubstanciar na criação de um conjunto de associações locais de cidadãos interessados ou empenhados em participar nos assuntos da administração pública da governação. E isto estava ligado à defesa da descentralização e distribuição do poder, não é? Que deveria estar também, devia ser assumida por unidades de administração e gestão mais pequenas, para assim evitar governos centrais fortes, com uma grande concentração de poder. E, de certo modo, é verdade que estas celebrações adquiriram este cariz popular, às vezes até aproximado das romarias e das procissões, etc. Mas a verdade é que, quer dizer, essas formas de celebração estariam muito mais próximas da... repare, que até aqui, quer dizer, estas comissões de patrocinadores e de moradores, todas estas pessoas que se dedicaram a decorar as ruas, a pôr luzes, etc. Até aí, quer dizer, o que é que conheciam do Camões? Não é? O que é que conheciam dos Lusíadas? Não é? E este foi o aspecto porque eu acho que, na verdade, e se formos a ver bem, mesmo nas academias e nas instituições, há uma série destes aspectos de devoção, de proselitismo, esta forma de devoção, esta forma de quase profética de olhar para a obra destes autores, também entrou na academia. E ainda hoje nós encontramos essa forma de celebração dos grandes autores. Basta ver os textos que ainda hoje se publicam nos jornais e nas revistas, têm muitos estes aspectos desta forma de devoção quase religiosa. O livro, a própria ideia do livro, hoje em dia o livro está sacralizado, não é? Há uma sacralização do livro, não é? E uma forma de celebração dos grandes escritores que remontam muito a muitos destes aspectos, muitas destas características da admiração, esta forma de domesticar um autor com qualidades quase incompreensíveis, não é? Que são de tal maneira... quer dizer, os escritores com tais qualidades de criação artística que muitas vezes nós temos dificuldade em compreender e perceber, e de facto esta forma de nós lhes fazermos prestarmos culto é uma forma também de domesticarmos esses mesmos objetos de admiração. Não é? De facto, e depois... É, aliás, bem significativo que o Diogo tenha parado em 1972 e, por exemplo, não tenha... Porquê é que não falou no 25 de Abril e das formas de apropriação do Camões no 25 de Abril, depois do 25 de Abril? O que, aliás, um dos grandes exemplos são as obras do Alexandre Cabral. Quer dizer, se há obra em que ele tenta, aliás, trazer as comemorações e o ambiente das comemorações do tricentenário ao 25 de Abril. O 25 de Abril também era um momento de renascimento nacional, um momento em que nós tínhamos uma ditadura em que estávamos numa grande crise, etc. E que, quer dizer, poderíamos também ir até aí. Agora, em termos de contexto de pertinência, quer dizer, eu acho que isso é o Diogo estabelecer a inauguração da estátua, ou a primeira pedra que foi lançada. Eu não sei porque é que será o contexto de pertinência... Só porque é de facto porque são as instituições que estão lá, porque a coroa está lá, a tentativa de monopolização da coroa da figura do Camões. Então, mas e antes e os liberais? Então, mas os liberais, o Carrete, o primeiro romantismo e todos os liberais no exílio que se apropriaram da obra do Camões, porque é que isso não é um contexto de pertinência? É uma outra configuração. Tá bem, mas é uma... Então, mas qual é que é? Eu gostava de responder à sua observação de duas maneiras diferentes. Em primeiro lugar, isto não é a luta de classes, não é? Em que o meu amigo representa... Não, o Diogo é que me quis remeter para esta ideia dos marginais, dos autores marginais. O Diogo é que me tentou acantonar essa... O meu amigo representa os escritores marginais e eu representaria então a Academia de Blazer e o grupo da Biblioteca Nacional. Essa carapuça eu não enfio, não é? Vamos ser objetivos. Eu a outra também não enfiei. Muito bem. E quis demonstrar que não enfiei. Pelos vistos enfiou. Não, com a referência ao texto do Teófilo, o que eu estou a tentar... dizer em relação... Aliás, Diogo, deixe-me só relembrar. Eu falo aqui
da história das ideias republicanas em Portugal, onde o Teófilo diz nem o centenário de Petrarca, em 1874, nem o de Voltaire, em 1878, lograram mais do que acumular erudição académica. Não é? Bom, e ele no texto no livro sobre os centenários, que provavelmente você não leu... Uma grande arrogância, parecida com esta arrogância dos 99% de analfabetos em música. O que ele diz é que o que ele manifesta é algo sobre o qual nós, isto é, a estrutura de missão, temos vindo a refletir, que é o risco de um cansaço comemorativo. E o que ele diz é que, nesse mesmo texto, se eu bem estou lembrado, é que, apesar de todos os esforços desencadeados por diferentes círculos, nomeadamente republicanos, e de todo esse mesmo esforço do movimento republicano para utilizar as comemorações para chegar ao próprio povo, sim, não é? Dada a estrutura social, ele não fala de estrutura social, mas falará precisamente de taxas de analfabetismo, não é? Sim. É muito difícil lá chegar. Muito difícil. Portanto, há como que eu diria que a sua representação deste momento de 1880, que no fundo se baseia bastante no entusiasmo acerca de Abril do Alexandre Cabral, não sei se seria reconhecida pelo próprio Teófilo, que esteve envolvido nestas mesmas comemorações. No fundo, é aqui que eu quero chegar, com todo o respeito pelo brilhantismo do seu argumento. Não é? Muito sinceramente... Seria uma história, digamos assim, especulativa, não é? Não é uma história especulativa. É uma história em que você está a aceitar e a tomar como adquirido Será que o Antero de Quental, que também esteve presente nestas comemorações, se reveria nas palavras do Alexandre Cabral? É com estas palavras de grande otimismo que eu queria agradecer a todos o vosso entusiasmo e a vossa participação. Muito obrigado. Obrigado. Este episódio foi gravado na Biblioteca Nacional no dia 23 de outubro de 2024 e contou com a participação de João Pedro Jorge e Diogo Ramada Curto. A sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim, com apoio de Ricardo Rito, Filipe Oliveira e Paulo Lourenço. Voz off de Teresa Amar Ribeiro, coordenação de Joana Beleza, direção do Expresso de João Vieira Pereira e direção da Biblioteca Nacional de Diogo Ramada Curto. Camões, 500 anos de história e de lenda é um podcast de 8 episódios enquadrado na comemoração dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.